seja muito bem-vindo a mais um episódio de Diga Sim Podcast, o seu podcast aqui da comunidade Sim. É uma alegria ter você aqui conosco de novo, para mais um bate-papo, para conhecer um pouco mais, não para conhecer uma nova história, mas para continuar conhecendo uma história que se iniciou aqui conosco há 15 dias atrás. E o tempo foi curto, o tempo passou rápido demais, aquelas 24 horas duraram menos há 2 segundos atrás, porque a gente ainda tinha muito o que perguntar para o Padre Edson e o tempo acabou. Então, ele voltou aqui conosco hoje de novo. Seja muito bem-vindo novamente, Padre Edson. Obrigado, uma alegria estar aqui novamente aqui na Sim, né? Eu sou, vamos dizer assim, sou meio... Como fala quando a pessoa fica no sentido de... Eu sou meio suspeito a dizer, né? Porque todas as vezes que eu estou aqui, eu me sinto muito bem aqui. Então, agradeço a acolhida, né? Agradeço a oportunidade de dar continuidade a esse bate-papo, né? De poder dar a oportunidade das pessoas conhecerem um pouquinho a minha história, né? E as histórias que estão envolvidas com a minha história também. Isso é fundamental. Minha gratidão mesmo. A gente fica muito feliz de saber que o senhor fica à vontade, se sinta em casa mesmo aqui. Obrigado. Aqui é a casa do senhor também. Cumprimentar, né? Vamos ser educada. Vamos cumprimentar a dona Nice, que está aqui do meu lado. Tudo Olá, bem, padre, dona Nice? Olá, Ana Paula. Uma alegria, padre. Né? A gente está se conhecendo mais também, mas é sempre uma alegria ver a alegria do senhor aqui conosco. Amém. Seja bem-vindo. Obrigado. E na semana retrasada, o senhor contou bastante da sua vida ali, né? Desde o nascimento, né? Foi quase assim uma autobiografia ali que a gente fez em modo de podcast. Foi muito bom conhecer toda a história, né? Como Deus foi agindo ali em várias áreas, mesmo antes do senhor saber que ele estava agindo. E chegamos até a entrada no seminário. Como que foi agora, né? Agora a gente quer saber mesmo como que foi esse encontro, como que foi essa decisão, como que foi essa caminhada no início da sua vida sacerdotal. O seminário já é início da vida sacerdotal? Não, né? É o início da vida religiosa, vamos dizer, né? Eu posso dizer assim, o início da minha vida religiosa começou lá no dia 5 de fevereiro de 2010, no seminário diocesano, né? São Pio X, em Marília. Então, ali começou todo um percurso. O primeiro ano é esse primeiro ano do propedêutico, de conhecer mais a realidade. Né? E para mim foi assim, Ana, um desafio muito grande. Né? Não de ir, eu fui muito livre, né? Muito disponível, com 27 anos, né? Que eu fui para o seminário, já com a experiência, a bagagem de trabalho, de tudo aquilo que eu já falei no primeiro episódio, né? Porque até então eu não precisei pedir autorização para os meus pais, chegar para os meus pais e dizer, ô pai, eu posso. Não. O dia que eu decidi ir para o seminário, depois que eu conversei com o meu pároco, o padre Sidney na época, eu cheguei para eles e falei assim, eu vim pedir a bênção de vocês, que eu estou indo para o seminário, né? Me ajoelhei, né? De prontidão, a minha mãe já, vamos, homem, tá vendo que o menino tá pedindo a bênção aí, né? De prontidão, ela já impôs as mãos, já rezou, né? A intercessora que ela já conduziu ali aquele momento de oração e foi muito significativo. Um dos primeiros medos que eu tive, assim, Ana, para entrar na vida religiosa, foi a questão do trabalho, né? Porque eu estava trabalhando, tinha minha independência financeira. E quando você vai para o seminário, você deixa tudo isso. Diferente de um jovem de 18 anos que vai para o seminário, terminou o colegial, vai para o seminário. Às vezes não trabalhava. Alguns não tem nada, né? Alguns já trabalhavam, outros não. Já viviam uma dependência dos pais, né? Nisso. E aí consegue lidar melhor. Ou não, depende da pessoa. E para mim foi difícil, né? Então eu tinha minha liberdade, eu tinha meu carro, eu tive minha moto, né? Então teve esse desafio, assim. E queira ou não queira, você chega lá, não que a gente não tenha uma ajuda, a gente tem uma ajuda mínima financeira da paróquia de origem, né? Mas não é com aquilo que você está acostumado. Então isso para mim foi difícil. Embora no começo teve uma ajuda financeira do trabalho que eu tinha acabado de sair também, mas foi desafiador para mim, né? No primeiro momento, assim, né? No primeiro momento. Isso na parte financeira, na parte, vamos dizer, material mas teve dificuldade na parte espiritual também. De modo particular, que eu, como eu disse, a minha origem espiritual,
né? É a renovação carismática católica, é o batismo do Espírito Santo. Então, quando eu cheguei lá, né, eu já estava acostumado também a rezar a liturgia das horas, e é um princípio, né? Nós já começamos essa vida religiosa tendo o hábito de rezar a liturgia das horas, porque depois esse hábito é vivenciado depois também como padre. E quando eu cheguei lá, eu vi aquilo e falei assim, meu Deus, essa hora eu não vou dar conta, porque eu rezava lá já na paróquia com o padre Sidney, mas eu tinha ido grupo de jovens, tinha o grupo de oração, me extravasava, eu ia para um monte de oração, então eu tinha aquela experiência, eu tinha com quem rezar. E eu entrei num seminário com mais 9, depois aumentou mais 2, com mais 11 irmãos, que eu não sabia qual que era a origem espiritual deles, o que tinha. A gente não se conversava muito bem sobre isso, a gente não sabia o que ia acontecer. E a gente chega amedrontado, vamos dizer assim, não sabe bem o que fazer no seminário. E uma coisa que eu aprendi nesse tempo é que a igreja, ela não exclui a nossa espiritualidade primeira. E nós somos assegurados pelo documento do Vaticano II, Pastor da Bovoves, que recomenda aos formadores permitir que os seminaristas, os que ingressaram na vida religiosa, vivenciem aquela espiritualidade primeira, não abandonem, sabe? Para sustentar a própria vocação. Eu não sabia disso, muito legal. É importante isso. Sim. E nesse sentido que eu fui vivenciar depois o Renasce, que nós vamos talvez entrar um pouquinho também, né? E aí, eu não tive dúvida, fui fazer uma pergunta, fui conversar. Nós tínhamos uma conversa semanal com o reitor, né? O reitor era o padre Maurício. Naquela época, o padre Maurício né, foi o nosso primeiro reitor, nosso primeiro formador ali. Eu fui para falar com ele. Falei para ele, não sei se vai dar certo de eu ficar aqui, não. Falei bem assim para ele. Mas não ficar esse negócio de ficar rezando só lendo. Não sei isso, né? Porque a nossa espiritualidade ela é bem espontânea. Tem uma espontaneidade. Só que eu achava que a liturgia das horas ficaria presa. Não, ela precisa me levar também a uma intimidade, uma espontaneidade. Porque eu estou rezando com a palavra. Né? Eu não tinha noção. Eu rezava, mas ao mesmo tempo não tinha esse... Então eu vi ali uma formação já. Mas eu cheguei nele e falei. Ele falou assim, se você não consegue rezar a sua espiritualidade com aquilo que a igreja lhe propõe, de fato você não tem vocação mesmo, não. Rapaz. Nossa, não passou a mão na cabeça, não. Não, mas isso foi bom. Sim. Porque talvez ele... Sinceridade, 100%. Porque talvez ele percebeu como que eu era. Eu precisava de ouvir isso. Claro, talvez ele não falou dessa forma, digo assim, agressivamente. Mas foi aquilo que eu acolhi. Então, se você não consegue rezar, talvez você não tenha vocação mesmo, não. E deu uma chacoalhada. Porque o formador está ali para isso, para chacoalhar a gente mesmo. Para ver se a gente realmente tem uma convicção daquilo que vai abraçar. Para te desafiar quase ali, né? Para te pôr à prova ser aquilo. Isso. E bom que foi no começo também, né? E lembra que eu falei com vocês que eu sou muito de desafio. Eu me desafiava, eu sempre me desafio. E talvez o Espírito Santo já conduziu o padre Maurício para me levar isso ao desafio. Então, não, peraí, então eu vou... Então quem que é que não sabe, né? Fazer essa oração aqui com a minha rezar, própria espiritualidade. Agora eu vou rezar. E aí, nisso, eu fui me disponibilizando mais, né? E aí comecei a amar mais a liturgia das horas, embora já rezava antes de ir para o seminário. Comecei a amar mais a liturgia das horas, vivenciar mais profundamente. Já amava a Eucaristia, a Santa Missa diária, que a gente começou a ter mais diariamente. Eu já tinha diariamente na paróquia, mas diariamente ter a Eucaristia ali, a liturgia das horas. E aí só faltava a questão de que vamos fazer um xericanda lá, né? E tal. Não tem assim um grupo de oração no meio da noite, né? A única questão assim que no primeiro ano de seminário não tem uma liberdade de ficar saindo assim toda hora, né? É muito mais recluso, né? E não é que o outro seminário tem uma liberdade de você falar o que você quiser, não é isso também. Mas tem um pouco mais de liberdade, mas esse primeiro ano é um pouco mais recluso. E aí foi que quando eu juntei com os irmãos lá, na verdade a primeira experiência foi de um irmão que hoje é padre também, que ele sempre me lembra dessa situação, né? Ele falou assim, eu lembro do dia que eu não estava tão bem, e eu te chamei, a gente foi rezar, e você impôs as mãos e rezou. E ali, ele nem sabe disso, mas para mim foi um despertar. Eu falei assim, não, e por que eu não venho aqui com Jesus rezar? A minha espiritualidade, clamar, eu pedi o batismo do Espírito Santo. Aí um dia eu fui rezar, e eu brinco às vezes de violão, pego o violão, às vezes saí umas notinhas básicas, e aí peguei o violão, fui para a capela, daqui a pouco chegou um, e começamos a rezar, depois chegou outro, e aí de vez em quando a gente rezava. E aí eu fui procurar, aí eu não sabia
mesmo diante de todos os tempos que eu vivi na Renovação Carismática Católica, antes de entrar para o seminário, eu não sabia que tinha um ministério para seminaristas da Renovação. Né? Eu não tinha consciência disso. Aí eu fui descobrir lá no propedêutico. E aí eu fiquei louco, né, para querer participar. O Renascem. Aí em 2010 eu fiquei doido para participar. Não consegui participar, porque nas férias eu precisei ficar na paróquia para ajudar o padre lá, né? E aí eu fiquei na paróquia e não consegui ir. Eu lembro que foi na Diocese de Bragança, eu não consegui. Aí em 2011 eu falei assim, não, 2011 eu vou. Me frustrei de novo, não consegui ir, né? Não deu para ir. Não deu para ir. Mas em 2012, em 2011 eu já estava no seminário, daí eu já fui vimos todo o processo do propedêutico, fomos para filosofia, que são os 3 primeiros anos, os 3 próximos anos. Primeiro ano propedêutico, depois 3 anos do curso de filosofia e moro em outra casa que a gente fala um seminário maior, né? Seminário menor propedêutico e o seminário maior filosófico. E aí, morando lá, nós morávamos enquanto província, toda a província de Botucatu. Fora Ourinhos, que não morava conosco, né? Mas morava. E aí surge outros seminaristas com a mesma espiritualidade. E quando nós chegamos lá, já tinha um grupo de oração que rezava nos porões do seminário. Que rezava nos porões do seminário. Não era clandestino porque o reitor autorizou. Mas a gente usava o porão mesmo, literalmente era no porão, né? E ali a gente foi se encontrando e foi percebendo que... E aí eu falei, tem o Renasce, acho que era legal a gente participar, tal, né? Enquanto província, emprestei um carro de um amigo. Né? O Rafael lá de Marília, meu amiguíssimo, assim, sempre, está sempre presente na minha vida. E ele emprestou o carro dele, né? Enfiamos 5 seminários dentro do carro, com mala lotada e cheio de coisa, o carro rebaixado no 1.0. Você sabe o que é viajar com carro 1.0? Com 5 dentro. É uma benção, porque levou a gente para uma experiência tremenda. E fomos para Jundiaí. Nosso primeiro Renascem. Que benção, que experiência. Foi de Deus. Porque nós já vivenciávamos essa experiência sem saber. Aquilo que nós vivenciávamos no seminário já, enquanto grupo de oração para seminaristas, nós chegamos lá, não era novidade nada para nós lá. Inclusive, nós no quarto, falamos assim, vamos rezar? Vamos, bora rezar no quarto. Um dos meninos, o padre Luiz Henrique, né, chamava ele de Luizão, o padre Luiz Henrique de Araçatuba, pegou o violão e começamos. E aí, o pessoal dos outros quartos queria ir para o nosso quarto participar do nosso grupo de oração. E virou uma coisa. O Luiz Henrique, que era de Andradina? Que é Andradina, ele mesmo. Agora ele está em Piacatu. Isso, da Diocese de Araçatuba, ele mesmo, ele é da minha turma. Ah, legal, ele está querendo começar o seminário. Olha que bacana. Então, ele é um amigo, assim, né? Inclusive, até fiz o convite para ele estar no Cerco de Jericó conosco, que ele não vai poder porque é a festa padroeiro dele lá, em novembro. E ele tem 2 paróquias, é complicado para ele. Ele estava conosco agora no DNJ, nos ajudou lá a atender a confissão, né? Foi uma experiência bem bacana lá também. E aí, fizemos essa experiência, fomos para lá. Rapaz, nós voltamos mais embriagados. Mais do fogo. Não, porque o Wilson, que hoje ele é irmão, não é padre, mas ele é irmão, e o Wilson chegou e falou assim, não, porque o seminário vai ser outro, e Deus tem promessa para esse seminário, Deus tem promessa. Aí ele chegou para mim e falou assim, Deus tem promessa para sua vida, Edson. Falou assim, que promessa? Se prepara. Ele falou para mim, se prepara, que Deus tem promessa para sua vida. Eu falei assim, meu Deus do céu, o que ele está falando? Uma fala bem carismática, né? Deus tem promessa para sua vida. Porque a visão que ele teve, né, que nós tivemos enquanto a gente rezava lá no quarto, pelo nosso seminário, era como se Jesus estivesse passando e estabelecendo um novo tempo, o tempo da graça. Inclusive o nosso grupo de oração chamava Kairos. Olha o Kairos me acompanhando aí já, desde o início. Então o nosso grupo de oração chamava Kairos. E ali despertou essa vontade e tal. Aí foi quando em 2013 não teve Renascem estadual, teve o Mundial, que foi dentro da Jornada Mundial da Juventude, teve junto com a Pet pegou para nós, né? Foi que experiência, né? A Pet, lá do impôs as mãos do sobre sul lá, vocês? eu esqueci o nome dela. Impôs as mãos para pedir o batismo no Espírito Santo. Impôs a mão. Tava ela, a Cátia e o Ironi junto, os 3, né? Então foi lá na Nossa Senhora de Copacabana lá. Eu cheguei na capela. Lá. Rapaz, foi fogo do céu. Ela rezava nos retiros para os sacerdotes. Sim. Não sei se o senhor lembra do Frei Moacir, que fundou a Pousada Bom Samaritano. Sim. Ele foi no congresso uma vez e ela rezou por ele. Nossa, ele voltou
pegando fogo também. Batizado. Mudou totalmente o E sacerdócio quantos dele. outros padres, né? Viveram essa experiência. E o Renasce é essa experiência de vivermos o batismo do Espírito Santo mediante aqueles que já passaram pelo grupo de oração ou aqueles que dialogam com a espiritualidade, né? Então é para ajudar isso. E eu entendi que o Renasce, depois eu fui entender, o Renasce ele é um serviço, um serviço da renovação carismática católica, mas que está a serviço da igreja, né? Isso que a gente percebeu, né? A gente percebeu. E aí teve o Renasce 2013, e aí, quando foi 2014, o coordenador era o Padre Daniel, na época, de Diocese de São Carlos. O Padre Daniel se parece muito comigo, o pessoal até confundia, assim, né? E aí ele falou assim, não vou poder ir no Renasce, lá em Palmas, você não pode ir representando o Estado? Rapaz. Lá vou eu para Tocantins. Palmas. Palma. Tocantins. 32 horas de ônibus. Minha mãe querida. Rapidinho. Nós fazíamos essas loucuras, nós fomos, como Era eu falei. jovem nós, de tudo. A coluna aguentava, né? Não é Enquanto tanto. a coluna deixa. Não, mas eu digo assim, nós falei, fomos para Jundiaí, fomos para Campinas, né, de carro também. Naquela época, meu pai já tinha comprado o cadetinho, eu fui de cadete para Campinas, para o Retiro. Aí depois aí não tinha como ir de carro, né, para Palmas, né? E eu precisei ir na frente antes dos outros meninos. E aí nós juntava, fazia vaquinha, rifa, vendia bombom, aquelas coisas que o próprio Mur faz, o Ministério Jovem faz. Nossa, a gente sabe. Jovens aqui. A gente ia na época do Mur, na época que estava com o Ministério de Universidades Renovadas, a gente ia para Minas Gerais, para onde tinha aqui, né, para os congressos e tudo mais. Eu lembro que a gente ia já com uma malinha de carregamento de bombom de leitinho já, porque você no caminho você já ia vendendo, chegava lá, você vendia, comprava dos outros, vendia outro, fazia rifa, era isso, para poder pagar o ônibus que levou a gente até lá. Mas é isso mesmo, porque a renovação, ela ajuda, né? O Conselho Diocesano ajuda, sempre nos ajudou, né? Sempre nos ajudou, a gente tem que agradecer. Na época era a dona Ivone, que era a coordenadora, sempre nos acolheu muito bem, pois o Ivan também acolheu muito bem, os outros coordenadores sempre nos acolheram, né? Muito, assim, ajudou, mas a gente sabe que não tinha como ajudar em tudo, né? Porque a gente queria levar o máximo de seminarista possível, né? Nesse último Renasce que nós fomos agora em São José do Rio Preto, fazia tempo que eu não ia, eu fui participar, rapaz, estava quase todos os seminaristas nossos lá. Eita. Da Diocese de Maria, tinha vários lá, né? Para ajudar a vivenciar não só a espiritualidade, mas estar em contato com outros seminaristas, viver aquilo que a gente acredita dentro do Renasce, viver a experiência da oração, da partilha e da festa. É os 3 mecanismos que a gente vivencia, né? Nesse sentido. E a gente fazia o que fosse possível para poder ir. Mesmo que fosse 32 horas. De ônibus. De ônibus. Ou 5 pessoas em um carrinho 1.0. A gente faz... Não. E às vezes a gente tem... Hoje, né? Às vezes os jovens se encontram numa dificuldade tão grande para ir para um evento, né? Aqui, assim, eu acho que às vezes a gente... Porque eu não sou mais tão jovem, mas aqui eu já fui parte dos jovens, né? Dos jovens renovados. Você tá com um pezinho lá e outro aqui, né? Eu tô com um pezinho lá e outro aqui. Mas hoje eu não dependo mais tanto, né? Aí, na minha época de jovens renovados, não sei tanto como que tá hoje, assim, a gente era um pouco mais mal acostumado, assim, depois de um tempo, né? Porque aqui a comunidade já é grande, né, tal. Então, ela arruma muita coisa pra gente, né? Então, quando eu fui pra participar do Mur, né? Porque era outra cidade, não tinha aqui. Aí eu vi um pouco mais dos perrengues e que é possível fazer, né? É possível você ir atrás das coisas, mesmo sem um suporte atrás, e você fazer acontecer. Então, é uma experiência bem legal também, para a gente poder fazer. Mas, padre, eu acho muito bonito, quando o senhor começou a falar, da espiritualidade, né? Então, eu queria que o senhor comentasse um pouquinho mais disso. Porque o que eu achei bonito? Que o senhor entrou no seminário e teve a impressão, talvez, de que teria que deixar de viver a sua espiritualidade para se tornar padre. E eu achei belíssimo isso que o senhor falou de acolher a espiritualidade, porque eu acho que muitas vezes a gente tem essa impressão, principalmente na vida religiosa, que é algo um pouco distante para quem não... que você vai ter que ir para uma vida religiosa e renunciar a tudo aquilo que você é. Quando, na verdade, eu tenho a impressão de que, na verdade, quando você tem a vocação e entra na vida religiosa, você vive com mais intensidade aquilo que você é. Então, no caso do senhor, né, o senhor
começou até a viver com mais intensidade, talvez, essa religiosidade carismática. Sim. Então, a minha pergunta é como que se dá ali dentro de um seminário, ou até mesmo mudando de paróquia e tudo mais, levando a espiritualidade que o senhor tem a lugares diferentes e, às vezes, até chegando em lugares ou com pessoas que têm outra espiritualidade. Qual que é a experiência do senhor com isso dentro do sacerdócio? Aquilo que a gente aprende na base da espiritualidade carismática. O Espírito Santo, ele é ordenado. Ele traz ordem, ele não traz bagunça. Se tem um princípio de confusão ali, eu dialogo com todos os grupos. Como padre, eu preciso dialogar com todos os grupos. Só que a minha espiritualidade, eu preciso entender que ela é meu alimento, primeiro, pessoal. Pessoal. E a partir dessa experiência que ela me leva a uma profunda intimidade com Deus, eu aplico naquilo que eu vou viver como sacerdote. Claro que no processo de seminário, no processo do início da vocação religiosa, que eu fui entender e compreender, e quando eu compreendi, eu tentei disseminar essa ideia e tirar a ideia que muitas vezes as pessoas acham que vai para o Renascem, ou continua ligado à espiritualidade primeira, porque eu vou ser padre carismático. Não, eu não sou padre carismático. Eu não sou padre. E ir para o Renasce não é para ser padre para a renovação carismática católica, ou para movimento X, ou para movimento Y. Para ser padre para a igreja. Padre para a igreja, de acolher todas as realidades, de acolher a realidade vicentina, de acolher a realidade do jovem da PJ, acolher a realidade do jovem de uma nova comunidade, dos movimentos que surgem, né? Que é ser igreja, né? Seja no âmbito mais para a linha social, mais para o âmbito espiritual. Se tudo convergir para a ação do Espírito Santo, que move a igreja mais de 2000 anos atrás, não tem como dar errado. Não tem como dar errado. Então, a primeira coisa que eu precisei quebrar em alguns encontros que eu tive, algumas falas, até mesmo com formadores, porque os nossos formadores eram a nível provincial. Então, a gente encontrou formadores que não eram diocesano, que não conhecia a minha realidade diocesana. Então, precisei conversar. Quando nós chegamos em Jundiaí, quando eu disse lá, nós fomos conversar com o reitor, a gente não aceita mais ficar lá no porão. A gente quer fazer o grupo de oração na capela central. Isso é ousadia do Espírito. Nós fomos conversar. Aí nós fomos assim, mas se ele falar, não, mas o não nós já temos. E aí ele falou, não, pode rezar sim. Vocês não vão rezar? Vamos. Então pode ficar à vontade. Pode rezar. Porque às vezes a gente tem medo das coisas, tem medo de conversar, tem medo. E esse grupo de oração perdura até hoje. Né? Jovens que passaram lá, alguns nem se tornaram sacerdote, né? Mas que aquilo ajudava. Quantos seminaristas, quantos de nós, até eu mesmo, chegavam naquele grupo de oração bagaçado, destruído. Por quê? Por causa dos conflitos internos que a gente carrega. Sim. Não é fácil. É tanto desafios humanos, os desafios intelectuais, os desafios afetivos humanos, né? Os desafios comunitários. Tudo isso trazia esse arcabouço e a gente precisa de ajuda. Tem ajuda lá do diretor espiritual, diretor de estudos, tem ajuda do próprio bispo, tem ajuda. Mas às vezes é como diz os padres, e como eu digo hoje, para entender e compreender profundamente o padre é só outro padre. Para entender um seminarista, só outro seminarista. Só quem já foi seminarista para compreender o outro seminarista. Não tem jeito. Então o padre, o seminarista, precisa tomar cuidado com quem partilha. Precisa tomar esse cuidado. Não que não pode partilhar com ninguém, mas cuidado. Tem coisa assim que eu não partilhava com os meus pais. Né? Não que não poderia abrir o que eu vivencio, o que eu experimento lá. Mas tem coisas que é próprio dali, daquele ambiente. Não cabe, não tem jeito. E porque isso em todas as áreas, eu penso. Num casamento. Numa relação entre irmãos de sangue, sim, pai e filho. Só que não cai na questão, por exemplo, que as pessoas falam, o padre vai dar direcionamento sobre casamento, ele não fica casado. Diferente de um direcionamento espiritual dentro da doutrina daquilo que fala o sacramento do matrimônio. Isso é diferente. Do vivencial enquanto casal, tudo bem. Mas enquanto família, eu não sou filho de chocadeira, gente. Não é? Ué, como que eu não posso dar? E eu também acredito, assim, que você e os outros padres do senhor escutam tantas histórias ali dentro também, né? Ajudam tantas pessoas que vocês acabam tendo uma bagagem grande. Onde foi segunda, né? Domingo.
Estávamos em 8 padres, tinham 2.500 jovens. Entre 2.500 e 2.600 jovens no DNJ. A confissão começou meio-dia. Terminou às 4 horas da tarde. Nossa Senhora. Estava marcada meio-dia às 2h30. Mas até partilho isso para os que, se tiver algum padre ouvindo, de quando a gente senta para atender uma confissão de um jovem que está buscando a santidade, aquilo é um tapa na cara tão grande para a gente às vezes, porque assim, como que um jovem que às vezes não tem aquela maturidade que a gente às vezes já tem, e ele consegue chegar numa compreensão tão profunda que ele quer viver, quer experimentar. Um tapa na cara que eu digo assim, aquilo nos ajuda, nos fortalece, e aquilo não nos permite entrar em crise vocacional. Nos ajuda, fortalece o nosso ministério. É isso que você fala de ouvir essas partilhas na direção espiritual, que é o meu campo, que é a minha área de modo profundo, né? Ouvir uma confissão, aconselhar alguém. Isso é uma riqueza muito grande para o nosso ministério. E até para um próximo atendimento, porque é o dia inteiro praticamente atendendo pessoas. Embora cada realidade é diferente. Ô, padre, e essas realidades que vocês, sacerdotes, atendem, dá para até direcionar próprias homilias, não dá? Não expondo o pecado. Não posso expor pecado. Vamos lá. 50% dos casamentos está vivendo uma situação na dificuldade financeira, por exemplo. O senhor tem condições de dar um direcionamento. Você consegue tocar na ferida, coleta, né? De dados. Coleta de dados. Vamos dizer assim. Tem e até é bom até tirar uma dúvida, né? Porque os jovens perguntam pra gente, né? Eu vou lá confessar com o senhor, depois você vai lembrar lá, o senhor vai rezar a missa, vai ficar olhando pra mim, olha lá, aquele menino fez isso, fez aquilo. Gente, imagina se, ontem, domingo lá, se eu fosse pegar e ficar lembrando do pecado de todo mundo. Não. Tanta coisa para resolver, né, padre? Tanta coisa para fazer, vai ficar lembrando do pecado dos outros. E você pode perceber que na confissão, o padre ele não vai falar para você assim, especificamente, alguns pecados específicos sim, mas ele vai pegar o contexto geral e tentar fazer você refletir o que te levou àquelas quedas, para que você possa tratar na raiz. Porque eu costumo dizer que a gente não tem que tratar pecado. Pecado já é tratado na confissão, na misericórdia de Deus. Ali a absolvição, pronto. É ali que se resolve. Tratamento concluído. Concluído. Qual que é a luta que nós vamos indicar contra o pecado? Vocês já pararam para pensar isso ou não? Eu não. Qual que é a luta? Oração do Pai Nosso. Não nos deixeis cair em tentação. Eu não luto contra o pecado. Eu luto contra a tentação. Contra as brechas que eu mesmo dei para cair no pecado. Padre, mas essa tentação como que faz? Por que elas existem? Porque Deus permite. Na maioria das vezes Deus permite essas tentações para que nós possamos crescer na nossa experiência de fé. Padre, mas e quando nós caímos na tentação? Deus também permite. Não que Ele quer que a gente sofra, né? Mas porque ele deseja e anseia que nós saiamos do espírito de orgulho. Porque muitas vezes a nossa queda é fruto de nós. Não, tô bem, eu dou conta. Não, tá. Eu sou não, carismático, tá tranquilo. Eu sou pelo amor de Deus. Entendeu? Isso aí é um perigo, hein? E o jovem, ele cai numa estabilidade espiritual e ele vai, às vezes, baixando. O adulto também, né? Mas o adulto consegue manter melhor. E o jovem precisa manter um ritmo, ter um ritmo. Ou seja, seguir uma rotina de oração. E para isso que serve a direção espiritual. Vai ajudar a montar uma rotina de oração, ajudar a trazer os elementos que aquilo que é próprio, que já é de identidade, de carisma, que é característico daquele jovem. Sim. É isso que precisa estabelecer. Mas não, eu digo para os jovens claramente, vamos parar de lutar contra o pecado? Eles até se assustam na hora que eu falo. Porque nós ficamos tanto assim, não, porque eu não posso cair aqui, eu não posso... Não. Mas o que antecede o pecado? Qual que foi a tentação? O que os meus olhos ouviram, os meus ouvidos ouviram, o que o meu coração sentiu que me levou a pecar? É o que alguns chamam de ocasião de pecado? Que eu preciso fugir delas. Tá. Fugir das ocasiões. E isso que o padre está falando não é meu não, viu? Isso é imitação de Cristo. Thomas Kemp. Thomas Kemp que fala isso para nós. Um livrinho que às vezes ninguém dá significância. Às vezes não dá nem, acho que não é significativo. Fica na minha cabeceira. Esse aí fica na minha cabeceira. Imitação de Cristo, se eu não me engano, era o livrinho de cabeceira de Santa Teresinha do Menino Jesus também. De vários santos. Vários santos. Embora ele não tenha um conteúdo assim que nós vamos dizer teológico. É o conteúdo espiritual, né? Que às vezes os teólogos separam a espiritualidade da teologia, mas não tem como. Os moralistas querem separar, mas não tem como separar.
Não dá para separar. Se a minha teologia não estiver envolvida por uma espiritualidade profunda cristã, ela não estabelece. Vira essas teologias muito doida que a gente tá vendo por aí, né? Vira uma teologia particular. Vira uma teologia, cada um tem a sua. Não fundamentada nos três pilares que a igreja nos apresenta, né? Tradição, magistério, tradição apostólica, magistério e as Sagradas Escrituras. Sim. Ô padre, e o senhor vivendo voltando ali até na espiritualidade carismática, né? Um pouco que o senhor falava, o senhor chegou a participar e faz parte até hoje da Kairos. Na verdade, a comunidade católica Kairos, ela entrou na minha vida, eu estava chegando no finalzinho da formação. No finalzinho da formação. O Renasce me acompanhou até 2017, né? Então eu era envolvido pelo Renasce, eu era coordenador estadual, diocesano estadual do Renasce, né? Então conheci bastante gente, uma experiência muito boa nesse sentido, né? Consegui elementos que me ajudou bastante. E aí, em 2017, eu conheci a comunidade. 2017. Eu conduzi um momento junto com a comunidade e aí me encantei assim, com o carisma, com a forma de pregar, mas foi em 2019, eu já era diácono, não, eu era padre já. Eu era padre e eu estava fazendo a minha pós em direção espiritual em Pindamonhangaba. E era no mês de julho. O que acontece no mês de julho na Canção Nova? PHN. Foi aquela ocasião que empurraram o Padre Marcelo Rossi, né? Eu tive um contato com ele em 2017. Em 2017 eu convidei ele para o Renasce. Foi uma experiência bacana com o Padre Marcelo Rossi, porque ele nunca tinha participado do Renasce e sempre teve o desejo, 30 anos de desejo no coração de participar do Renasce. E ele nunca Eu tive a ousadia de convidar ele, foi rezar uma missa, nós rezamos, pedimos o batismo do Espírito Santo sobre ele, foi uma experiência fantástica. Gente, que coisa, ele que é um ícone ali ele da nunca tinha participado do Renasce em si. Ele sempre teve o desejo, mas existe muitos seminaristas assim também, que sempre quis participar e não conseguiu. Conseguiu a minha luta que foi 2011, não conseguiu 2010, 2011, 2012 não conseguiu. Não é tão simples assim, só pegar aí. Porque entra uma questão de que às vezes se esbarra na formação. Existe esse desafio, né? Esse desafio, às vezes o formador, não é que ele ele proíbe ou ele é contra. Às vezes a política do seminário não permite, às vezes tem outras atividades. Muitos seminários de repente coincide com outro retiro do próprio seminário. Muitos seminários colocam missões nesse período, então tem tudo isso. Porque então o seminário vai para a paróquia. O seminário são várias atividades ali. Eu não sei, nunca estive, tá? Padre num seminário, obviamente. Mas eu imagino que a gente, olhando de fora, parece que fica só rezando, estudando, rezando. Mas eu imagino que o senhor tenha muitas atividades. Trabalha esses 5 elementos, né? Humano, né? A dimensão humana, a dimensão intelectual, a dimensão comunitária, a dimensão espiritual e intelectual. Então tem muitas atividades. São todas as dimensões que trabalham, né? Às vezes acha que é só para estudar. Para nós, o Padre Marcelo. Não, que experiência. Foi naquela fase que ele estava saindo, né, da depressão, 2017. Ele estava saindo da depressão, foi uma experiência fantástica, né? Nós vimos o agir de Deus naquilo que ele falou conosco lá, naquilo que ele rezou do jeito dele. Sim. Foram quase 3 horas de missa lá, do jeito dele, da forma dele, na espiritualidade dele, do jeito dele. E ali foi a abertura para começar a acontecer os encontros e ele ser chamado para os encontros da renovação. Que fazia tempo que ele não era mais chamado para os encontros da renovação, de modo particular os congressos, né? Aqueles momentos que ele voltou depois para o PHN também, né? Então ele foi chamado. Ele voltou para o Raléu, ele começou a voltar para as atividades, porque eu acho que ele estava só com a Rádio Globo, né? Tava só com a Rádio Globo, inclusive aquele dia ele chegou e já saiu assim, preciso ir, Edson, porque ele falou bem assim, preciso ir porque eu tenho rádio ainda, né? Então até eu chegar lá, ele já chegou atrasou um pouquinho as coisas, mas foi uma experiência significativa. O que mais chamou a atenção foi a humildade e a simplicidade dele, porque às vezes as pessoas não veem isso. Ele falou assim, Edson, não vai dar tempo de eu cumprimentar quase ninguém. Faz o seguinte, ele perguntou para mim, onde é a cozinha? Eu falei assim, ali atrás. Ele falou assim, me leva lá. Porque enquanto ele estava rezando missa, as mulheres estavam cozinhando. E ele não ia poder ficar para a janta que as mulheres iam preparar. E ele foi lá dar uma benção para elas. Nossa. Então, para mim, aquilo lá me marcou muito, sabe?
me marcou muito. Ele podia tentar no carro dele, ele embora, tal. Aquilo lá me marcou muito a experiência com ele. Mas assim, ele né? conseguiu ter uma visão de quem ali não tinha conseguido participar ali Sim. com ele, porque Porque estava servindo era uma em missa, outro lugar. era uma missa de semana, não era de preceito, né? Então as mulheres, para adiantar, porque atrasou um pouco o cronograma, elas são da renovação lá de São José dos Campos, foi em São José dos Campos que nos acolheu no Renato em 2017. E aí ele foi lá, ele fez questão. Foi lá, cumprimentou, rezou por elas e acho que só com elas que tirou foto. Eu só consegui tirar foto com ele porque foi na cozinha. Porque foi junto com elas. Foi lá, uma foto rapidinho. Aí tirei foto rapidinho com E, ele. pelo menos pra mim, assim, o padre Marcelo Rossi foi por anos um ícone, assim, de espiritualidade, de padre carismático. Vamos colocar, né? Vamos colocar o padre Sim, carismático. sim. Quem é o padre carismático? O padre Marcelo Rossi. Só que para você conhecer o padre Marcelo Rossi, você precisa olhar para a história dele. Senão você não vai entender por que ele fazia a aeróbica de Jesus, você não vai entender. Você precisa olhar para a história dele, né? E quando eu comecei a olhar para a história dele, eu nunca, porque a gente tem essa tendência de criticar os outros, né? Sim. Eu sempre gostei. Só que quando a gente vai para o seminário como padre, a gente tem a tendência a ser mais crítico, de modo particular, liturgicamente falando. Entende? Sim. Mas o padre Marcelo Rossi, ele tem uma história. E a gente precisa respeitar a história dele. E dentro da história dele, ele se tornou o padre que ele é. Dentro da minha história, eu me tornei o padre que eu sou, que nós estamos falando. Eu estou falando da minha história vocacional, que eu me tornei o padre que eu sou. Sim. Talvez eu não sou o melhor padre do mundo, mas eu sou o segundo melhor padre do mundo. Porque o melhor padre do mundo é todos os outros, né? Muito bom. Mas isso é muito legal da nossa igreja, né? A gente só nessa conversa, né? Então a gente tem a igreja, ela tem várias espiritualidades, né? Sim. Ricas, todas muito ricas, muito bonitas. Dentro de cada espiritualidade você tem várias maneiras de viver a mesma espiritualidade. E dentro de, por exemplo, a espiritualidade carismática, a gente tem as novas comunidades, tem a renovação carismática. Cada comunidade é diferente da outra, a nossa é diferente da Canção Nova. E aí dentro de cada comunidade você tem pessoas diferentes que vivem cada uma a sua forma, porque cada um tem o seu chamado, né? Então, o nosso chamado, às vezes, essa coisa de ficar com muita crítica, né? O senhor está falando de vocês entre os padres, né? Sim. Mas a gente tem, assim, né? Normal aqui, né? Não, porque cada um segue uma linha, né? Não, eu sou tradismático, o outro é mais tradicional. Não, eu sou só carismática. Eu sou a mistura. Hoje tem bastante tradismático. Tradismático é um grande evento. Eu gosto dos tradismáticos. Vamos embora, vamos todo mundo junto. Lá no, eu acredito que na fila para entrar no céu não vai ficar perguntando isso não. Então vamos juntar todo mundo, né? É porque é que nem a missa. Por que a missa é feita de portas abertas? Porque é para acolher a todos, sem diferença nenhuma, independentemente de qual rito está se rezando, se é o rito maronita, se é o outro rito, se é latim, se é língua vernácula, independentemente, é para acolher a todos. Missa é para isso. E tem uma... vou fazer um parênteses aqui, desculpa, tô empolgada. Mas esse final de semana eu fui com meu marido para São Paulo e nós ficamos lá na Liberdade, no bairro japonês. Sim. E aí lá tem uma comunidade japonesa católica que vão todas as batianzinhas, né? Que às vezes nem falam português direito. Então, às 8 horas da manhã no domingo, tem a missa em japonês. Que legal. E aí nós chegamos lá para a missa e era a missa em japonês. E é uma riqueza, porque assim, a liturgia em si, você consegue identificar todos os... né? É a mesma. Só que tem uma riqueza diferente que a gente nunca tinha experimentado em outros lugares. Então tinha uma família, né, 2 mocinhas mais novinhas, com a mãe e a avó, cantando ali do lado, cantando todas as músicas em japonês e tudo mais. E um zelo, uma coisa tão bonita que a gente pôde experimentar. Um arcabouço cultural, né? Não é? Então, e bonito assim, demais. É bonito da gente ver, é bonito da gente parar, né? Em vez, às vezes, de parar para falar que tá errado, parar para realmente ver como tá bonito, como é rico, né? Mas qual que é o entendimento que dá nisso? Que qualquer lugar do mundo que você for numa missa, você consegue participar tranquilamente, mesmo sem saber a língua. Isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. Eu e a Ana Paula, a gente conversa isso, porque a gente viaja, vai para um lugar para outro. Você já sabe que, se é sexta-feira santa, 3 horas vai ter a celebração. Você já sabe, se é Páscoa à noite, vai ter a missa no sábado. Sim, sábado de aleluia. Você não se perde, onde você estiver, e mesmo que seja em uma outra língua, é isso mesmo. Você vai conseguir acompanhar o rito, mesmo que você não entenda, né, tudo.
Mas você sabe que é Jesus que está ali, você pode até comungar. Olha Mas que o coisa. Brasil tem essa riqueza. Tem. Você vai no Nordeste. Vai no Nordeste. É um povo mais pra frente, assim, é mais animado. E tem um jeito deles celebrarem. Né? Eu não posso criticar. Depois eu falo dessa experiência. Eu tive a experiência de ir na África, né? Não, fala agora. Fala agora, não deixa né? depois, não. Eu tive a experiência de ir pra volta, África, né? Eu falei assim, meu Deus, como que eu vou rezar a missa lá na África, né? Mas era em país Português, que era português de Portugal. Português de Não tenho, só não tem o gerúndio, né? Sim. Foi muito tranquilo. Mas você sabe que eu gostei de rezar a missa lá? Por quê? O nosso missal no Brasil é o único que tem respostas. Sim. Aí cheguei lá, escolho a oração eucarística que eu quero, na hora que eu quero. Eu quero. Não, vou rezar hoje pela unidade da igreja. Então pronto, vou rezar pela unidade da igreja. Pronto, A acabou. oração é do Senhor mesmo. Né? Tem essa liberdade, sabe? Nossa, eu fiz uma viagem com o Paulo e não tinha nada das respostas. Falei, gente, que coisa interessante, né? Mas pegando esse aspecto litúrgico que você mencionou, de estar em lugar diferente. E aí, às vezes a gente tem uma ideia de que a liturgia da África, por exemplo, é bagunçada. Porque vê elas dançando e tal. Na verdade, nós queremos produzir uma coisa aqui que não tem lá. É. Eu fiquei encantado, porque eu nunca rezei esse negócio de missa afro, né? Eu nunca, já participei, mas nunca presidi uma celebração afro. Eu presidi missas para os africanos, foi diferente, né? E que riqueza litúrgica. Os cantos próprios da missa, corais cantando, né? Mas tinha as músicas alegres, cara, e eles batiam palma, e eles dançavam nos momentos apropriados, mas não era nada exagerado. Ninguém dava pirueta, não, uma coisa muito sóbria, muito equilibrada. E assim, um espaço assim, com 5 mil pessoas. Nossa. Embaixo de sol e chuva. E só estava coberto. Cadeira, né? Sem cadeira. Sem cadeira. Só estava coberta onde o padre estava e o coral estava. Entende? Sim. Começou a chover, eu falei assim, na minha pregação começou a chover, eu falei assim, rapaz, o povo vai arredar o pé, não redou um. Daqui a pouco começa. Não sei de onde que eles tiraram os guarda-chuva. Eu não sei de onde estava guardado aqueles guarda-chuva. E começaram a guarda-chuva, e eles andam com muito panos, né? Então já cobriam tudo. Mas o que me chamou a atenção foi o aspecto litúrgico. Claro, não, foi bem diferente eu rezar, por exemplo, nas Irmãs Clarissas, que elas cantaram música até em latim, elas cantaram lá, né? Diferente. No encontro de carnaval, não foram músicas em latim, mas foram músicas totalmente litúrgicas. Porque o que você entende por música litúrgica? Ela segue o contexto daquilo que a igreja pede. O corpo da letra está ali. Então isso que as pessoas não entendem quando a gente fala de liturgia, né? Eu não vou entrar em informação litúrgica agora não, tá? Se entrar, a gente acompanha, viu, Ô, padre? padre, mas o senhor tinha falado, antes de falar da África, estava falando do Nordeste, né? Mas as missas no Nordeste, eu fico impressionada quando a gente viaja em cidades, a gente viaja muito de carro. Então, para dormir nas pequenas cidades. As missas são muito bem celebradas. Cidade de 3 mil habitantes, nós ficamos impressionados. Sim. Teve um dia que eu falei para o Paulo, será que o pessoal daqui está entendendo essa homilia? Ele falou, claro que está, estão acostumados com o padre. Santo Agostinho, Tomás de Aquino, tudo citado na homilia, umas homilias profundas. E o pessoal, assim, olhando para eles, dava para perceber que todo mundo entendia. Sim. E no final, quando o padre pediu lá para rezar, vamos rezar para fulano, que eu vi saindo de ambulância, vamos rezar. Então, assim, você percebe que ele conhecia todo mundo conhecia ele. Essa experiência. E era uma homilia, uma celebração sem nada, fora do lugar, nada. Com homilias. E não é numa cidade. Eu voltei de lá muito feliz. Acho que cheguei a partilhar com a Ana Paula. Comigo. Com o Padre Rui eu também comentei. Que nós voltamos muito felizes, porque todas as cidades que a gente passou e parou para ir à Santa Missa, nós não vimos nada fora da liturgia. Nada escandaloso, nada né? Estranho. Nada, padre. Eu fiquei feliz, Isso é porque eu bom. falo assim, quando a gente vê um erro de um sacerdote que vai para a mídia, aí todo mundo compartilha, vira aquele auê. Mas ninguém olha os que estão nas suas paróquias. E quando esse erro vira um meme, por exemplo? Então, Né, que a gente viu tantos aí na pandemia, pandemia, né? Porque toda missa muitos era nossos gravada. porque muitos nossos irmãos não sabiam nem usar direito. Sim. Né? Foi um desafio para nós na pandemia, né?
Mas Tem então, jeito. mas aí as redes sociais mostram uma realidade que não é totalmente a nossa realidade. Quando você vai para as pequenas paróquias, pequenas cidades, você vê qual é a realidade do Brasil. Sim. Então, sim. só que o que sobressai são aqueles que fazem algumas coisas erradas e que vai para as redes sociais. E a gente tem que entender que tem o lado humano do sacerdote. E talvez ele está com algumas convicções que para ele talvez aquele momento seja certo. Só que a igreja também tem as suas leis e o superior vai chamar, vai encaminhar, vai resolver as coisas, né? E aí as pessoas querem ser justiceiros. Me desculpa, é isso que eu percebo hoje. Isso. Né? Tem vários influencers, né, da nossa igreja que eu não sigo, eu não vejo mais coisa. Porque eles estavam usando o pecado do outro, o erro do outro, o erro dos padres, né, as fraquezas dos padres da igreja, né, para poder estampar para vender livro. Sim. Sim. Entende? Para arrumar mais seguidores. Para arrumar nas mais redes seguidores, sociais. para ficar aquela questão de, nós falamos da outra vez, coisas polêmicas, É. para trabalhar só com A polêmica polêmicas. vende, né? Não, mas vende, mas eu tô falando de uma Sim, pessoa que de está uma por trás. pessoa Aí, real. aí depois a gente fica querendo refletir sobre questão de depressão e questão de suicídio. Olha o que nós podemos causar lá quando a gente expõe uma pessoa. Sim. Sim. Entende? A exposição gera isso. Sim. Gera isso, gera depressão. A pessoa não consegue lidar com aquilo, vai querer tirar a vida. Sim. Pode falar. Por A favor. pessoa, e assim, o que eu percebo? O sacerdote ou o pregador fez tudo certo 100 anos aí, né? Modo de dizer. Aí tem um deslize, já começa a jogar pedra. Não olha todas as almas que foram salvas pela pregação, pelo comportamento daquele sacerdote. Não olha todas as famílias que ele atendeu, os casamentos que foram restaurados, os jovens que foram restaurados a partir de uma pregação, de um acompanhamento daquele sacerdote. Talvez um deslize, pronto, já é motivo para desacreditar. É bem isso mesmo. Infelizmente. É bem isso A mesmo. gente tem um problema que veio como solução e hoje em dia é solução e problema, né? A gente tem muita informação que a gente tem acesso hoje em dia e isso às vezes acaba causando, eu vejo assim, um Mas a gente certo precisa problema. verificar essas informações. Precisa né? verificar e assim, essa coisa dos justiceiros a gente vê na internet, mas a gente vê às vezes, né? Às vezes até a gente fazendo isso. Sim. Numa missa em algum lugar, né? Agora que a gente está falando de missa, querendo julgar ali a liturgia do padre. Não sei, e, ao longo desses períodos eu fui percebendo isso. Falei, gente, bom, né? É o padre. O padre que estudou anos, o padre que está ali, o padre que fez o seminário. Eu não fiz isso. Eu li uma coisa ali na internet. Eu li um resuminho na internet. O que eu tô querendo botar o meu bedelho, né? Sim, é que nem ontem, né? Ontem nós tivemos a missa em honra a São Miguel Arcanjo. Nós fazemos todo mês. E aí, se você for olhar, a missa que eu rezo, que é toda a comunidade, e a missa de São Miguel Arcanjo, que é um público-alvo mais carismático, nessa espiritualidade carismática. Porque ontem nós rezamos a missa, 2 horas de missa, né? A missa do cotidiano, 1h, 1h15, no máximo 1h30. Foi mais, um pouquinho, acho que um pouquinho mais de 2 horas, né? Mas existem momentos ali próprio da espiritualidade sem ferir a liturgia. Por exemplo, nós conduz um momento, inclusive os missionários da SIM que foram ajudar a gente ontem lá. Olha. Também, né? O Vitão estava conosco lá, né? E o filho da... Esqueci o nome agora. Que é um menininho que toca carrom. O filho da Nádima? O filho da Nádima, João ele Pérez. mesmo. É o filho da Nádima. Filho da Nádima. João? O Joãozinho foi lá ajudar a gente também. Já estava tocando. Foi lá Tá conosco. voando, menino. Foi lá conosco ajudar a gente lá. Bonitinho, gente. E junto com a Maria Eduardo do seminário também, né? Foi como o Ministério do Seminário. Essa foi a Seminário verdade. de Vida no Espírito Santo. Seminário de diga sim a Vida no Deus. Espírito Santo. Diga assim. Eu não ia falar Deixa eu puxar a não. sardinha aqui. Eu não ia falar não desse seminário, mas tem que falar, Esse é bom, hein? Eu já né? ouvi Tem... falar. É porque é o já. seguinte, né, padre? Se o senhor não falar, a gente não dá janta pro senhor nem almoço. Vamos voltar lá que eu ia falar da minha comunidade. Da Cairós, vamos, padre, vamos voltar lá. Mas vai ter que falar, viu? Senão nós não termina o podcast. Sim, mas era só para dizer o aspecto de que, por mais que tinha elementos da espiritualidade da renovação carismática católica, nós não ferimos a liturgia. Sim. Né? Iniciamos antes de... Que hora que começa a missa? Na hora que o padre traça o sinal da cruz. É essa hora que começa a missa. Antes de traçar esse sinal da cruz, nós clamamos o Espírito Santo. Nós pedimos a entrada da imagem de São Miguel com a relíquia e nós fizemos oração com São Miguel. Não tinha começado a missa ainda. Sim. Então não ferimos a liturgia. Sim.
Mas estávamos rezando também, né? E aí, vivenciamos aquilo. Começou em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? O padre só vai ter um momento de fazer algo que ele tem a liberdade de fazer é na homilia. Que é um momento de oração e que nós fizemos lá ontem, que nós chamamos as pessoas, rezamos pelas pessoas, que é aquilo que é próprio da espiritualidade carismática, aquilo que é próprio do seminário de vida, chamamos o pessoal da intercessão, fomos lá, então, colocando, porque precisa ser feito isso para colocar em prática até os dons, porque não temos grupo de oração lá ainda, então é o que nós estamos usando como ferramenta todo mês para incluir eles cada vez mais nessa experiência carismática. É uma acolhida, na verdade, né? A- Ô, padre, ali- deixa eu falar do São Miguel Arcanjo. Eu ia falar, então Então fala. vai. A gente não tá conseguindo entrar no acordo aqui, ó. Não estamos falando uma da outra aqui hoje. Então fala você, que você é mais velho. Pronto, me chamou de idosa. Ô, padre, a gente tem que voltar lá na Cairós, eu sei disso. Mas, Sim. como o senhor entrou na questão de São Miguel, né, da missa que o senhor está fazendo mensal, o senhor fez também uma festa de São Miguel que a gente nunca tinha tido. Foi. Despertou, assim, porque na verdade São Miguel me acompanha desde antes do seminário, na experiência de renovação, que isso parte da renovação também, né? É uma devoção que parte da renovação também. Só que, para quem não sabe, né, a Quaresma de São Miguel, ela é motivada pelos franciscanos, né? Quem começou foi São Francisco de Assis, né? Os nossos irmãos franciscanos precisam fazer mais. Eu senti uma puxadinha de orelha. Não, mas eu acredito que eles fazem assim. Não fazem como talvez está fazendo agora, mais de forma mediática, né? Então, e aí, quando eu conheci, eu continuei fazendo. No seminário nós fazíamos. No Renascem, nós divulgávamos o período certinho para todos os seminaristas no estado para fazer, no nacional também, né? Para fazer, porque quando eu entrei no Renascem eu era da intercessão, então ajudava bastante nesse sentido. E aí, com essa motivação, eu tava na paróquia um dia, uma paroquiana, né, chegou lá para nós e falou assim: padre, eu queria doar uma imagem para a igreja. Eu falei assim: uma imagem? O filho, nós precisamos de dinheiro para reformar isso, reformar aquilo. E você quer comprar uma imagem? Você tá doida? Aí eu falei para ela: tu tá doida? Eu falei: não, padre, eu sei que o senhor tá precisando disso, mas Deus vai dar outras formas de juntar esse dinheiro para reformar, padre. Mas eu sinto no coração que eu preciso dar um São Miguel. Mas por que você sentiu isso? Porque eu percebi, padre, que o senhor tem um amor pro São Miguel. Eu falei assim: mas como você percebeu isso? Eu nunca falei de São Miguel aqui. Sim, senhor, sim. O senhor fala toda missa. Toda missa é quando o senhor vai dar bênção, o senhor fala assim: pela intercessão de São Miguel Arcanjo, abençoe-vos Deus Todo-Poderoso. Falei assim: sério mesmo, você percebeu isso? Eu falei assim: é, padre. E de onde nasceu essa devoção? Daí eu fui explicando pra ela, tava falando, então eu vou dar a imagem de São Miguel, padre. Ah, é? Aí ficou aquilo na minha cabeça, eu falei assim: ué, vou ganhar a imagem, vou fazer o que com ela? Vou fazer o que com essa imagem? O que eu vou fazer com ela? Vou deixar ela ali do lado? Vai deixar ela ali tomando poeira? O que vai acontecer? Aí quando eu fui propor pro CPP, falei assim: ó, tô pensando em fazer uma missa todo dia 29 para São Miguel Arcanjo. O que vocês acham? Ah, vamos fazer, padre. E aí, tava começando o seminário de vida, trouxe o seminário de vida para ajudar nessa missa também. E aí, deu certo. Fez a primeira, fez a segunda, fez a terceira. E a maior dificuldade nossa lá é Ministério de Música com a espiritualidade carismática, né? Nós temos Ministério de Música para as missas, não que eles não possam cantar na missa da São Miguel, mas exige um pouquinho esse diálogo com a espiritualidade. E aí foi quando nós pedimos socorro para a Sim novamente, pedimos socorro para os irmãos lá de Presidente Epitácio, da comunidade de São João Evangelista, alguns irmãos também de Panorama, né? E fomos pedindo essa ajuda para nos ajudar. E dentro disso foi acontecendo outros eventos que ajudou. E aí que veio uma inspiração, falei assim: fazer a festa de São Miguel. Porque caiu no domingo, né? Caiu no domingo. Vou fazer uma missa no domingo? Só uma missa? Ou um encontro, não sei, um encontro de meia hora, não sei. Não, vou fazer. Aí falei da ideia pro pessoal, montamos, né? Foi lá que surgiu a ideia de montarmos também os Combatentes de São Miguel. Já tem um grupo lá. Esse é o futuro nome do grupo de oração de Santa Mercedes, né? Né? Dentro do seminário de vida já foi orientado isso, que o futuro do grupo de oração de Santa Mercedes é Combatente São Miguel Arcanjo das Mercês.
Por que essa. das Mercês? De Nossa Senhora das Mercês, né? Então vai ficar grandão, mas acho que vai ficar bonito. Então, nós já temos um grupo. Nome de realeza, né? Grandão é realeza. Aí já temos um grupo que nós trabalhamos online. E aí peguei a ideia do Instituto Rest, Sim. que trabalha muito isso, né? Os E aí generais, eu tô num grupo de general, você acredita? Você é general? Olha lá. Da área, patente alta. da área 018. Eu não sou general, eu estou aprendendo com elas como que elas conduzem as coisas. E aí montei o grupo. Então nós temos o grupo dos combatentes São Miguel das Mercês, que eu vou alimentando lá com tudo que o Instituto Rest me passa. Então o Instituto Rest está passando formação para o senhor, como que eles funcionam lá. E eu tô passando para eles. gente. Quem tá me ajudando muito é a Sandra, né? Sandra Regina, lá de Sorocaba, né? Ela é uma das que tem, ela que tem mais pastoreados dela. Ela tem 2.000 pastoreados, mais de 2.000. Ela é a general dos 2.000, né? Ela nem gosta que fala isso, né? Ela nem gosta que fala isso. Ela não gosta. Da Sim tem uma menina que é general também, a Adriana. E tem bastante aqui em Dracena. Tem. Sabe onde que Deus me deu a graça de conhecer os generais? Tudo assim veio de mão beijada. Tudo veio assim como providência de Deus. Providência de Deus. Eu atendendo confissão no retiro que teve Santa Terezinha. Aqui no santuário. Aqui no santuário. de Fátima. No retiro do santuário, que foi lá no Foi na pousada. Na pousada. Aí fiz um momento inicial, de oração inicial, e falei assim, vou ajudar, eu vou estar disponível para atender a confissão. Sentei e comecei a atender a confissão. Aí ela começou a falar para mim, antes da confissão, começou a partilhar umas coisas antes da confissão. Eu falei assim, general, mas como funciona esse negócio aí? Como que é? Eu falei assim, acho que foi Deus que colocou você aqui, viu? Padre, por quê? Eu tô querendo fazer uma festa São Miguel Arcanjo lá. Não, padre, faz sim, padre, vai ajudar. Sabe que o general de São Miguel ali na frente, na mesma hora, a primeira coisa que eu achei que era pra fazer era para entrar em contato com o Instituto Rest e trazer o Instituto Rest pra festa. Entendi. Entendeu? Eu achei que era pra isso. Aí entrei em contato com a irmã falou assim, padre, gostaria muito de estar com o senhor. Mas a festa de São Miguel Arcanjo é o momento em que todos os nossos religiosos generais devem vir para cá. Nossa, porque é um momento, demais, momento único. 3 dias, 27, 28 e 29. Eu falei assim, rapaz, até eu quero ir para aí. Do jeito que a senhora falou, até eu quero ir para aí. Mas a paróquia inteira para lá, faz a festa lá junto. Mas ela fez uma promessa para mim. Que a partir de novembro, ela me daria a posição de qual 29 do mês de 2025 que o Instituto Rest vem para Santa Mercedes. Glória! Gente, fica ligado aí, pelo amor de Deus. Só que eu já avisei, não vamos perder essa data. Eu já avisei pro meu povo, eu não vou divulgar. Eu vou para lá todo dia 29, a partir de Não janeiro vai- até dezembro. Não vai ser divulgado, não vai ser divulgado. Vai ser de surpresa. Porque daí a pessoa fala assim, você ficou sabendo que o Instituto Rest foi lá em Santa Mercedes? Então, vamos começar a ir na missa lá de São Miguel. Padre, Vamos começar no lá. seminário de vida online que a gente tem, o mesmo seminário que tem presencial lá na paróquia, Sim. nós temos online, né? Começamos na pandemia por conta da dificuldade de fazer presencial e depois acabou dando certo. E esse pessoal do RESED, os generais, eles se conhecem e não se conhecem pessoalmente. Tudo online. Tudo online. E daí um falou para o outro, eu tenho algumas pessoas fazendo seminário, já pela segunda vez, que é do Exército de São Miguel do RESED, de São José dos Campos, lá da cidade onde está a Canção Nova, Cachoeira Paulista. Recife, tem do Sul também, numa cidade de praia, Sim. que se conheceram ali nesses exércitos de São Miguel, um falou para o outro seminário e foram fazendo inscrição. É muito interessante a comunicação deles. Sim. Então, eu tenho aprendido Aham. bastante com eles, viu? Eu acredito que... Por isso que aquilo que nós falávamos, do ser igreja, você sempre tem alguma coisa a aprender com o outro. A gente não pode se fechar no nosso mundinho. Eu tenho uma coisa para aprender. Por exemplo, minha experiência com padres, né? Com seminaristas e padres. Dou o exemplo no meu relacionamento com o Padre Francisco, né? Que foi nomeado pároco agora de Panorama e vai estar conosco também em Santa Mercedes. O Padre Francisco, quando eu levei ele para o Renascem, né, porque foi insistência minha para ele ir para o Renascem, ele só vivia acampamento. Então, ele não conhecia essa experiência de grupo de oração, ele conhecia e ao mesmo tempo não conhecia. E não sabia o que era isso.
Hoje, ele é apaixonado pelo Renascem. Nós estamos juntos no Ministério de Cristo Sacerdote, que é para os padres da Renovação Carismática Católica. Então, ele deu, para dizer assim, ele deu essa abertura. E quando nós nos abrimos para conhecer aquilo que é diferente do nosso, a gente cresce. Hoje ele é fundador de uma nova comunidade. Nossa, olha que coisa ele é mais fundador linda. de uma nova comunidade. Âncora de amor. Consegue perceber isso? E A riqueza. É da Diocese mas de Marília. consegue perceber a riqueza que ele tem dentro dele, de tantas experiências que ele teve? Sim. Quando a gente se abre às experiências, né? Eu já me relacionei muito bem com jovens vicentinos, com jovens da PJ, com todas as realidades jovens, porque eu não posso entender os jovens somente na dimensão, na experiência carismática. Não, ali foi o meu início. Hoje o senhor, né, como padre, o meu tem manjar, vamos dizer assim, mas eu posso experimentar outras experiências. Sim. E a experiência do senhor na Kairos, diante de tudo isso, assim, no meio de tudo, porque, né, vamos chegar na Kairos. Rapaz. Como que foi que o senhor foi parar meu fundador lá? já deve estar assim, eu não vai falar da Kairos, não é? Tá todo mundo assim, na frente do computador. Vai, meu filho, fala. Mas como eu disse, né? Eu conheci a Kairos em 2017, daí em 2019 eu fui para Canção Nova, já estava lá, em Pindamonhangaba, e fui até lá. E a nossa comunidade sempre vai pro PHN. E aí, só que nós, mesmo quando nós não estamos calados para pregar, não importa, a comunidade está lá. O que o meu fundador faz? Monta uma tenda na rua, pro lado de fora da Canção Nova e começa a pregar. E começa a pregar. E começa a pregar o batismo do Espírito Santo. Eita. E começa a pregar o batismo do Espírito Santo. O dia que eu cheguei, né, que a irmã dele falou assim, vamos lá conhecer o meu irmão, conhecer o fundador, né, que eu conhecia, mas a irmã dele é a sobrinha dele. E aí ele falou assim, olha lá, aquele lá que tá com o microfone na mão lá é o meu irmão, tá, o fundador. A hora que ele me viu, eu tava de klezma, né, identificado. Rapaz, olha o padre aí, ó. O padre, vem cá que o senhor já vai pregar já. Bem tranquilinho, bem avisado, bem combinado. E lotado, assim, de jovem, assim, vendo ele pregar, conduzindo os momentos, Ministério de Música, com bateria, com violão e tudo lá. Não precisa de alvará isso aí, não? Não. Rapaz, precisa da autorização do Espírito Santo, é isso que precisa, né? É ousadia, ele é ousado. Falam muito que o meu fundador é doido, mas ele é ousado, e eu acredito na ousadia que ele tem, porque senão não tinha fundado a comunidade até hoje, né? Aí, a hora que eu cheguei, ele falou, o padre vai pegar pra nós. Eu falei, ele tá brincando. Ele parou de falar, jogou o microfone na minha mão. E foi ali que eu me apaixonei pela comunidade. Foi nessa. Eu já estava enamorado, vamos dizer assim. E ali eu falei assim, rapaz, eu peguei o microfone e pau. Aí ele chegou, aí depois eu fiquei sabendo, né, com os irmãos da comunidade, que ele falou assim, rapaz, eu conheci o jeito dos pernambucanos falar, rapaz, nós conhecemos o Padre Negro lá na Canção Nova, aquele Padre Negro é nosso, viu? Aí o jeito dele falar, o Padre Negro é nosso, aquele Padre é nosso, aquele Padre é nosso, ele é nosso. Ele vai vir no CJK, que é o Congresso Jovem da Kairos, e eu fui, né, no outro ano, no Congresso Jovem, ou 2019, 2020, não lembro agora, 2020. 2020, pandemia. Mas eu acho que ainda... no Nordeste também não fechou quase nada. Não fechou quase nada. Não. Mas foi muito tranquilo. Eu fui para pandemia, eu fui 2020. Eu fui pro CJK, né? Congresso Jovem Kairos. Rapaz, a hora que eu vi aquele negócio, aquele fogo alto, aquele negócio, eu falei, rapaz, aqui é o meu lugar. Eu conversava com o Padre Francisco, o Padre Francisco estava fazendo acompanhamento em outra comunidade, que é a comunidade do Padre Alexandre, que é nosso irmão também, na experiência de Renascem, de Cristo Sacerdote. O Padre Alexandre fundou também uma comunidade, que é o Cenáculo Vivo, né? E o Padre Francisco estava fazendo um acompanhamento, e a gente partilhava assim, negão, não é legal quando a gente está num lugar onde a gente se encontra uma identidade, né? A gente partilhava, e era isso que a gente estava vivenciando. Eu partilhava com irmãos, por exemplo, tinha irmãos lá em Marília, da Colo de Deus, a gente partilhava como é gostoso estar na nossa comunidade, tal, não sei o que, partilhava essas experiências, assim como a própria assim, né, vive essa experiência também, essa realidade. E aí eu falei assim, não, eu quero estar nessa comunidade. Mas naquele ano ainda, eu não me abri. E aí foi quando eu tive a oportunidade de trazer a comunidade para a Diocese. Que nós trouxemos a Kairos para Junqueirópolis. Em meio a toda a pandemia, as meninas missionárias ficaram trancadas dentro do Lar Santa Terezinha.
Tá. Então, por isso que muitos nem sabem que a Kairos se fez Ficou presente aqui aqui. durante 2 anos. Porque ficou. Foram os 2 anos da pandemia. Sim. Os 2 E, anos e lá, do isolamento. e depois que teve um momento de saída, assim, a gente percebeu que lá não era o lugar para Kairos. Porque, no sentido assim, do jeito que era a estrutura ótima, perfeita. Mas do jeito que. Porque nós temos também casa de recuperação masculino. Então, do jeito que era o formato, não servia para o jeito Kairos de ser. Sim. Porque o jeito Kairos de ser é sair para missão, é desbravar o mundo, é sair. E as meninas ficavam muito presas lá porque as internas dependiam As tarefas exclusivamente. que a porque comunidade lhes exigia. porque é uma casa da paróquia que dependia de uma comunidade para poder Aham. fazer as coisas lá, né? Então, aí o meu fundador falou comigo, nós vamos tirar a comunidade. Não, que o senhor falar, tá? o senhor que é detentor do carisma, o senhor que vai determinar para nós o que tem que viver, o que tem que fazer. Então, o senhor fica muito à vontade. E aí foi quando eu falei para ele que eu queria ir pro retiro da praia. Retiro da praia. Foi 2021, meu primeiro retiro na praia. Aí eu fui pro retiro 2021. Mas Onde na que é praia, a na praia sede? mesmo, Na era uma praia, na cidade praia, de na praia. praia, na Na praia. praia, na beira do Sede mar. é na praia, não é? Por que Hã? a gente não tem Não. retiro na praia? Não. Porque a gente mora no fim do mundo. Você tem um sítio na praia? Não tenho. A comunidade tem um sítio na praia. A nossa comunidade fica na diocese de Caruaru, onde é Dom não é Rui praia hoje. ainda. Não é praia. Nós temos um sítio na diocese de Palmares, né? E fica bem pertinho da praia. E lá é na onde tem o nosso encontro, o retiro anual. Como eu falei do encontro anual, que é na festa de São Miguel Arcanjo do Instituto Rest, o nosso é em janeiro, no período ali até do aniversário do nosso fundador. Então, nós ficamos lá 10, 15 dias, ele que determina quantos dias, e lá nós recebemos todo o rema pro ano. Tudo aquilo que nós vencemos, tudo que o nosso fundador prega para nós, tudo aquilo que a gente extrapola no Espírito e deixa o Espírito falar conosco, nós levamos como rema pro ano. Então eu fui, porque é um vocacional também nesse sentido, é um aspecto vocacional. E eu fui. E aí, na hora que ele começou a chamar as pessoas que queriam entrar para a comunidade, eu já tinha conversado com ele, mas assim, aí eu falei para ele, eu estava na missa, e na missa, assim, no barracão lá, no barracão, no sítio, eu falei pra ele assim, ele tinha distribuído as medalhas pra todo mundo, então, isso aqui ele é meio doido, viu? Ele está distribuindo medalha pra todo mundo, agora ele parou um pouco, agora ele criou um pouco mais de juízo, ele parou um pouco. A gente precisa ir lá pra ficar um pouco mais ousado aí, né? Aí, ele pegou, chamou o pessoal que ia entrar, né, pro discipulado e tal, não sei o quê. Aí eu tava com o microfone na mão, o padre tava rezando a missa, eu falei assim, e pra mim o senhor não vai dar uma medalha, não? Aí ele falou, é verdade mesmo, é? Eu sei que o senhor tá brincando. O senhor vai entrar mesmo? Vou, quero fazer o vocacional, quero fazer o acompanhamento, como todo mundo faz, desde o começo. Rapaz, aí virou uma festa, começamos a rezar, né? Porque eu sou o primeiro padre que faz a experiência do carisma. Para eles foi uma alegria só. Então foi uma Nossa experiência Senhora. significativa, assim, Sim, né? sim. Significativa. Então, e eu amo esse carisma, porque esse carisma me ajuda também dentro daquilo que a gente vive e experimenta, né? Porque o nosso carisma é ver na face dos que sofrem a face do Cristo, né? Amar e ver na face dos que sofrem a face do Cristo, né? Trazemos como baluarte Santa Teresa de Calcutá, Madre Teresa de Calcutá, Maria Madalena, Santa Maria Madalena e São Bento, né? É os três. É o sinalzinho que eu trago aqui junto com o sinal, né? São Bento, medalha de São Bento. Né? Então, é os nossos 3 baluartes. Então, nós somos envolvidos por muita coisa. Tanto no avivamento espiritual, porque a fundação, né? O meu fundador, a origem dele ele nasceu dentro de um grupo de oração que chamava Kairos. Né? Nossa, E já do acompanhou grupo de oração, do nascimento. E ele, assim, ele foi o Espírito Santo fez uma reviravolta na vida dele, né? Ele foi também dependente, né? Passou por essa dependência. E uma das coisas características que tem, que me ajudou enquanto padre, para entender aquilo que eu tinha que vivenciar na minha vida, na minha história, foi a regra de vida, que um dos aspectos que mais me marcou foi a questão que nós não usamos bebida alcoólica, nenhum tipo de bebida alcoólica, né? Justamente porque trabalha com dependência. Isso, também. Só que isso me ajudou na dimensão da minha árvore genealógica. Por quê? Eu fui o filho, ou o sobrinho, ou o neto que quebrou o vício que percorria a minha família paterna.
Meu bisavô Do bebia. alcoolismo. Meu bisavô bebeu, sempre bebeu. Meu pai, meu avô sempre bebeu. Meu avô paterno. Meu pai sempre bebeu. Hoje não, mais não, graças a Deus. E eu decidi, há 17 anos atrás, né? Eu não estava nem na comunidade ainda. Isso, a comunidade reforçou para mim o sentido. E eu fui entendendo depois. É como se eu tivesse quebrado um ciclo vicioso. E como se tivesse agora a cura voltando para trás, sabe? A experiência. E meu pai hoje parou de beber, embora foi pela dor, mas eu vejo como providência de Deus. Eu vejo como providência de Deus. Então a comunidade me ajuda naquilo que é prática da nossa oração. Então, qual que é a regra de oração nossa? Batismo no Espírito Santo. Isso Kairos que não reza em língua não é Kairos. Isso meu fundador fala. Kairos que não reza em línguas não é Kairos. Não tem como ser Kairos. Não adianta querer ser Kairos usando o véu. Não é nosso carisma. Não adianta querer trazer um tradicionalismo. Não é isso. Nós somos pentecostal, da gema, não tem jeito, que pula no fogo mesmo, no Espírito Santo, e não tem jeito. Por isso que eu tô falando que ali eu me encontrei. Eu me encontrei, porque eu me deparei com algumas situações que não compreenderam o que eu vivi e queria experimentar. E quando eu cheguei na comunidade eu vi aquilo, eu falei assim, não, aqui é o meu lugar mesmo. Eu sou doido que nem eles, então vamos viver essa doidice junto, né? Claro que nós temos que ter equilíbrio. A loucura, ela depende do referencial também, Sim, né? O senhor ali no meio de uma missa mais, né, mais tradicional, ou de uma comunidade mais... O senhor vai ser doido, mas ali no meio tá todo mundo normal, né? Se tá todo mundo louco... Não, você sim. junta tudo louco, tá E todo também mundo normal, né? nas missas que eu rezo com eles lá, quando eu estou lá, não tem nada diferente na missa. Eu não faço nada diferente na missa. Não, é missa. Mas no momento que nós estamos rezando, que nós estamos no meio de oração, nós extravasamos no Espírito. Sim. Nós extravasamos no Espírito. Você tem noção, esse retiro na praia, sabe onde que acontece a nossa partilha? Dentro da água. Nós fazemos uma roda assim, ó, em volta do fundador, e nós começamos a partilhar e conversando. Dentro da água. Dentro da água, e todo mundo, ninguém vai de biquininho, ninguém vai de sunguinha, todo mundo de bermuda, eu vou de camiseta, aquela camiseta UV lá, né, que fala, né, até aqui, e todo mundo, a gente de biquíni, mas não importa, nós queremos viver aquilo, experimentar aquilo, e nós lá na praia partilhando, de manhã nós vamos pra praia, você falou, né, que tem a comunidade da praia também, então, de manhã, nós vamos pra praia, né? Ficamos a manhã toda na praia, no retiro da praia. Manhã toda na praia. Ficamos lá na praia, vivenciamos aquele encontro, mas o retiro também ali faz parte do retiro. Porque nós partilhamos, nós vivenciamos, tem alguns que nós somos mais próximos, a gente senta para conversar, partilhar, conta nossas histórias, nossos medos, nossos desafios, dificuldades. Pode comer um camarãozinho isso, também, um peixinho, um suquinho, os caldinhos que tem lá, né? E a praia de Tamandaré é uma praia top. É top. Fica do lado da praia de Carneiros. É uma praia top. É uma praia top. É top lá. Assim, eu sei que não dá pra fazer o retiro na praia Alagoas, aqui, tá, gente? Mas eu quero saber, assim, ó, não quero saber quem vai organizar. Pode ser Kairos, pode ser assim, pode ser quem for. Qual a viabilidade de um retiro na barranca, aqui na beira do rio? Bora, faz um retiro no rio. Então, eu tô sentindo falta, Padre. O senhor falando foi tocando aqui no meu coração do retiro. Eu acho que a comunidade pega, compra um rancho na beira do rio, pronto, resolveu. Então, mas se vocês precisarem, nós temos a casa de diocese para emprestar também. Ah lá, então aí, ó, a gente podia se juntar para fazer esse negócio. Eu gostei, eu iria. Né? Faz um retiro na beira rio. Falando agora de Panorama e Santa Mercedes, né? As duas o senhor é vigário, mas o senhor tem trazido um pouco dessa vivacidade, vamos dizer assim, também para Santa Mercedes, né? Nas procissões de 15 quilômetros. Conta para nós. Na verdade, ó. Essa eu não quero não, tá? Deixando os paroquianos um pouco mais espertos. Não, lá. Foi uma progressão, na verdade. Por quê? Quando eu cheguei, por exemplo, não tinha missa penitencial na Semana Santa, na Quaresma. Então nós colocamos toda sexta-feira, fazíamos a caminhada penitencial até na igreja, 5h30 da manhã, e 6 horas rezava a missa de meia hora seca, né? Sem música, tal. E fizemos essa experiência. Fizemos essa experiência durante a Quaresma, tal. E houve uma adesão, foi muito bacana. E a gente foi trabalhando isso com eles, né? A gente foi trabalhando. Não tinha, por exemplo, a missa de quinta-feira, que hoje tem a missa de setor. Não tinha a missa de São Miguel, como nós falamos, né? Não tinha o seminário de vida. O seminário de vida, eu preciso agradecer o seminário de vida, né? Não só assim, mas as pessoas que disponibilizaram de vir para assim, viver o seminário, levar para a paróquia, porque hoje, eu falei isso na pregação, tá no YouTube.
Então não tem como eu mentir. Na pregação da missa que eu rezei aqui do retiro do primeiro semestre, foi de carisma, né? Do retiro. A missa. Diga assim, adeus. Diga assim, né? Primeiro retiro. Eu lembro que eu falei na homilia que eu disse o quanto eu era grato ao seminário de vida, porque quem não quer ter um seminário de vida que tava aqui, o pessoal do meu CPP, o pessoal do CAEP, catequista, tipo, vivendo essa espiritualidade para ajudar hoje, quantos eu atendi hoje lá no meu atendimento, que falam assim, padre, o seminário de vida está me ajudando a entender isso, entender aquilo. Quantos que eu tenho fortalecido a comunidade numa dimensão espiritual, levando a uma maturidade espiritual. Isso é bacana. Então, não é só as loucuras, essa vivacidade. Não, por isso que eu falei, é todos elementos que a gente vai trazendo. Sim. Elementos, essas motivações da penitencial é da igreja primitiva, é da igreja tradicional, e vamos trazer, agrega valor. E uma coisa que me ajudou muito, o que eu fiz lá? Eu precisei conhecer o povo, eu vou na casa do povo. Tem sábado que eu visito 3, 4 casas, vou lá, vou conhecer a realidade daqueles que não podem. Já entendi que a realidade dos mais velhos, a gente precisa colocar uma outra missa numa quarta-feira, fazer uma... Já tem até o dia na minha cabeça, né? Fazer uma outra missa à tarde, tipo 2, 3 horas da tarde, com uma novena que um padre anterior já deixou pronta a novena, não está sendo utilizada. Então vamos voltar, né? Não é coisas que eu deixei, que eu fiz. Não, é coisa própria da igreja já. E a gente só precisa colocar em prática. E aí, né, vou vir umas ideias doidas, vamos dizer assim. Aí veio o Carnaval com Cristo, que nós fizemos em Panorama e Santa Mercedes. E ali começou. Aí veio outras festas, né? Veio encontros de louvor, de oração e tal. E aí foi quando veio a ideia da caminhada. Né? Eu tenho a minha vida esportiva, eu sou muito ativo, né? A minha atividade física, eu sou muito ativo, eu faço academia. Não deu bom, porque aquela época eu era ativo, mas não era tão ativo assim ainda, né? Porque o seminário tira um pouco isso da gente, né? Mas a gente se empenha mais no estudo. Estava saindo de uma depressão. Tava saindo da depressão. Ele não estava grandão, não estava bombadão, não. Tava grandão, não. Mas eu carrego isso comigo, porque dentro do seminário eu jogava bola, andava de bicicleta. Quando eu conseguia, eu fazia uma caminhada, fazia os exercícios, tudo. Mas, de um tempo para cá, exatamente 2 anos, porque no dia 21 de outubro de 2022, eu decidi não viver mais aquilo que eu estava vivendo, por causa da doença. Fui na nutricionista, no médico, e ele falou para mim assim, padre, se o senhor quiser ter uma vida mais saudável, o senhor vai precisar cuidar mais, porque o senhor tem tendência ao alto colesterol, essas coisas, e de modo particular a gordura abdominal. E o senhor está chegando nos 40, né? Eu estava nos 40, chegando nos 40, faz 2 anos, estou com 42 agora. Ele falou assim, e a tendência é, pela cor do senhor, pela força do senhor, a raça do senhor é uma raça que tem tendência ao infarto muito cedo. E se o senhor não cuidar, o senhor infarta logo. Então precisa trabalhar isso, não só a questão da gordura, mas do emocional, de todo. Então eu fui buscar esse cuidado nesse sentido, né? Sim. Eu fui buscar o cuidado, e aí fui procurar. Procurem profissionais, ou procurem livros, porque fazer por conta não dá certo. Não rola. Eu li muita coisa, eu conheci muita coisa, né? E aí esse lado esportivo me deu uma ideia, inspirado numa experiência que eu tive lá em Barretos. Lá em Barretos tem um Caminhando com Maria, já está na 37ª edição. Acontece todo dia 12 de outubro. Eles fazem 8 quilômetros, percorre 8 quilômetros de uma paróquia lá, praticamente quase central, até a cidade de Maria, lá que é onde tem as casas de formação dos religiosos lá e tal. E eles fazem esse percurso de 8 quilômetros. Eu já comecei com 12. Nosso primeiro percurso, que nós queremos o desejo que vem no nosso coração é que nós chegamos também no 37º. Sim, né? Sim. Por mais que não seja eu que esteja mais na paróquia, que crie um grupo, que fomente isso, que leve isso. Porque nós saímos de Santa Mercedes 5 horas da manhã, no dia 12, e fomos até Terra Nova, com a autorização e permissão do padre que atende lá, o padre João de Chico, que agradecemos a acolhida dele lá, e rezamos uma missa na festa do padroeiro da comunidade. Né? Então juntou mais gente, juntou mais pessoas, tinha em torno aí de umas 150, quase 200 pessoas
juntando com a caminhada e com o pessoal de lá. Porque eles vieram ao nosso encontro até no trevo, voltamos com a procissão até onde foi rezada a igreja, a rezada a missa na escola. Então foi uma experiência significativa. E que é uma oportunidade que pode crescer, né? Sim. Aí tinha uma outra atividade em Panorama, e o pessoal veio me procurar, que é uma caminhada que o padre Ferreira, José Ferreira, na época, hoje ele é meu pároco lá em Marília, na paróquia dos meus pais, né? Ele trabalha na paróquia dos meus pais. E ele ajudou a motivar o pessoal aqui numa caminhada, que aconteceu vários anos essa caminhada também. E com a pandemia retrocedeu, não continuou. Aí um outro grupo me procurou, falou assim, padre, só que nós queremos fazer uma caminhada da igreja, uma caminhada para todo mundo, para atingir todo mundo, no aspecto do cuidado físico, nessa questão, mas de refletir a questão física, né, atividade física. E por eu estar ligado, ir para academia, né, a gente percebe os jovens mesmo da crisma, da catequese, chega na gente lá, o padre, você é forte, hein, padre, isso aqui, né, o padre, você tá pegando os pés aí e tal, né, então eles têm essa aproximação, conseguem essa aproximação com eles também. E aí lançamos esse desafio, é uma caminhada de 42 quilômetros, saindo de Panorama até o Santuário Nossa Senhora de Fátima. O Padre Rui vai nos acolher para uma cafezada lá. Obrigado, Padre Rui, por não ter nos acolhido. Consegue perceber que não é só o Padre Edson. Envolve pessoas, outros, e um ajuda aqui, outro ajuda lá. Conseguimos patrocínio, fizemos 100 camisetas, já estamos com mais de... 100 pessoas vão mandar 50 quilômetros? Em 3 dias nós tínhamos 90 inscrições. Quando que é? Dia 19 de novembro, véspera de feriado, nós saímos às 10 horas da noite, vamos chegar por volta entre 7 e 9 horas da manhã do outro dia, do dia 20, do feriado. Dia 20. 19 e 20. Vamos caminhar, viajar, né? É uma viagem, né? Vamos viajar, caminhando durante todo o percurso, a madrugada toda. É um percurso que vai pelas marrecas ali, pela Marrecas. Pela Marreca ali. Eu não sei o percurso, eu sei que eu vou fazer. De terra, provavelmente. Eu só sei que eu vou fazer o percurso. A motivação maior foi o padre e era o garoto propaganda. Então eu fui o garoto propaganda. Então o senhor tem que estar. Então eu fiquei impressionado de quantos jovens da catequese estão se desafiando a esses 42 quilômetros. Quantos jovens? E as catequistas estão indo junto. Que bonito. Que bonito. Nossa. Só que eu repito, não é um evento da igreja. A igreja faz parte do grupo que está organizando. Tem o personal, tem lojista, tem outros aposentados, tem várias pessoas que gostam de correr, que gostam de caminhar. Juntou os atletas. Juntou os atletas também. E alguém que fez uma estrutura também de um carro de ambulância. Isso, vai ter estrutura, por exemplo, vai ter o ônibus para trazer, né, quando chegar lá. Por isso que na inscrição tem que colocar se vai precisar de volta ou não, porque tem alguns familiares que vão buscar e voltam. Então tem tudo isso. Tem carros de apoio, no mínimo 4 carros de apoio, mais ambulância, mais ônibus. Então mais alimentação, que maçã, banana, água, isotônico, tudo isso tem que organizar. Fora que os 100 primeiros que adquiriram a inscrição, porque não tinha um prazo para poder fazer as camisetas, nós conseguimos 100 camisetas pelos patrocinadores. Então, quem fazia a inscrição, os 100 primeiros, ganhou a camiseta e mais uma caneca ainda. Promocional. E já acabou, já foi mais de 100. Já acabou. Gente, que legal, o pessoal empolgado, né? O Padre Rui fez essa experiência também esse ano. Acho que foi o Paulo, que está ali nos bastidores, que fez também a caminhada. Foi, foi 10 quilômetros. 10 quilômetros? Foi 10, né, Eu andei, Paulo? eu não sei quantos... Eu tava lá, eu fiz, mas eu não sei quantos quilômetros tinha. De Jamaica. Dá quantos quilômetros? Eu não sei, você sabe? 10 quilômetros, Olha! Rapaz, eu comecei com 12, vocês perderam pra mim já dentro da primeira. Rapaz, mas eu tava achando que era muita coisa, porque eu tava achando que eu tinha andado 6 quilômetros, mas eu andei 11, ó. Aí, tá vendo? Conseguindo ir. Eu acho que o ano que vem, dia 12 de outubro, cai num domingo, vocês são convidados a estar conosco, 5 horas da manhã, saindo de Santa Mercedes. A fazer essa caminhada aí também agora. Caminhando com Maria. Eu só preciso lembrar. 5 horas. Né? Não, fica tranquilo que a divulgação vai chegar. A divulgação agora vai divulgar. Do São Miguel Arcanjo, não. Essa daí o senhor... A divulgação vai ser a nível nacional e internacional agora. Aí sim! Não, São Miguel vai divulgar também, né? Porque a de São Miguel acontece antes, né? Ela tá falando no dia que vem o Instituto Hesed, que vai ser surpresa. Não, essa aí não tem muita surpresa. Essa da caminhada é caminhando com Maria. É Maria que vai na frente.
E a gente vai caminhando junto com ela. Essa é Não, a mas intenção, eu vou essa é a também, intenção. do senhor, quando Não, for vai de sim. novo. Então consegue perceber que são coisas que a gente foi vivenciando, foi experimentando, foi aprendendo e falou assim, nossa, que lá deu certo, pode dar certo aqui também, né? Ah, mas só deu 60 pessoas na primeira, na próxima pode dar 100, pode dar 200, não sabemos. Pode dar os mesmos 60? Não São sabemos. 60 pessoas, gente. Quando o Frei Já é Gilson bastante inventou gente. o terço 60. na madrugada, ele achou que ia rezar ele mais umas 10 senhorinhas. Né? Não sei se o senhor já viu o testemunho Sim. dele falando. De repente, tem 300 mil pessoas É. fazendo ao mesmo tempo o terço. Eu rezo na com o meu povo madrugada. também. Eu rezo com o meu povo, não 4 horas da manhã. Rezo às 6 horas da manhã, a Quaresma de São Miguel e algumas novenas também, né? Tá lá 30, 40 pessoas. Onde 2 ou mais estão reunidos. Essa é a vamos realidade. rezar. E eu não tenho pretensão nenhuma de alcançar. Se o Frei Gilson chegou a isso, louvado seja Deus. Bendito seja Deus porque está atingindo chamado muitas dele, vidas. é. É o chamado dele. É o E chamado Deus dele. quis chegar em muitos corações que estavam Porque dentro- distantes, que não tinham essas possibilidades. Porque dentro do meu tempo também eu não consigo atender a demanda que ele atende dentro desses Não. horários, eu não consigo. Inclusive, falei com a menina da agenda essa semana dele lá. Queria uma, Gente, data, ele- queria uma data dele já. Olha a loucura, as loucuras Ele nossas. não deve ter agenda até 2030. Então, aí a Rose mandou pra mim. Padre, agradecemos o contato do senhor. Mas Olha, ela 2025. respondeu pro senhor. Eu mandei mensagem para ela. Ah, é? Aí, Assim Rose, também ó. tá tentando, Desculpa, ó, Rose, assim te também tá queimei tentando. agora, Rose. Eu mandei, ela ainda Prioridade. não me Te queimei. respondeu, mas eu Mas, padre, sabe, é mas desde, pecado não, não mas desde, responder o mas padre. desde quando você fala com ela? Não, já faz uns 2, 3 anos que Eu eu falo não com ela consigo. desde 2019. É, não, o senhor tá na frente. Desde, desde quando eu tava junqueiro, eu tento trazer pra Gilson. Não, o senhor, além de ter mais tempo ali na tentativa, o senhor é sacerdote, o senhor Não, tem o mas não é privilégio. isso, não. É pecado filho não preferencial receber de o Nossa WhatsApp do padre. Senhora. Mas antigamente ainda o Frei Gilson mandava um áudio dele. Agora é ela que manda. Eu queria o áudio do Frei Gilson pra me mostrar pro Mas povo. eu fui humilde, eu falei para ela o seguinte, que o dia que ele vir na comunidade dele, porque ele vem uma Presidente vez por Epitácio. ano em Epitácio, Eu faz sei uma disso. noite. É. Eu falei para ela, você pode tentar fazer casado ou uma noite anterior ou na posterior. Vai que ela ouve esse podcast. Rose, por favor. Não, o pessoal lá da comunidade todo assiste o nosso podcast. Ó. A Ah, comunidade então do vamos Instituto lá. Arte. E esse pedido que eu fiz, né? Esse pedido que eu fiz foi em nome da cidade de Santa Mercedes. Será que caberia lá em Santa Mercedes? A gente arruma um sítio, qualquer coisa, tá Não. tudo bem. O senhor traz, eu Vai tenho dar um uma jeito? sugestão pro senhor. Traz o pessoal do senhor tudo aqui para cima, a gente faz Isso, a gente já casa. vendo como que é? no centro de evangelização aqui. O importante é acho que ter, né? casa. O importante é fazer na exatamente. diocese. Mas eu já estou sabendo de fontes seguras que talvez a agenda dele 2025 está incluído Diocese de Marília. Olha, É. Deus vai abençoar. Já vamos começar a novena aí, gente. Vamos esperar em Deus, né? Esperar em Vamos Deus, esperar tá? em Deus. Tem uma motivação aí, tem uma motivação para 2025, né? Vamos ver se isso vai ser encaminhado, né? Porque tem que encaminhar com o bispo, as coisas tudo certinho. Mas eu acredito que vai ser tranquilo. Sim, Vai ser acredito. tranquilo. Então, percebemos, né? Que foi uma caminhada assim, e tá gerando muito frutos, Sim. né? Somos muito gratos né? A confiança de modo particular do meu bispo, a confiança do padre Ademilson, né? Também, e de modo particular em Santa Mercedes, porque a minha atividade maior é em Santa Mercedes, em Panorama é mais com os jovens. E em Santa Mercedes é de modo geral, né? E ele teve muita confiança, né, no Sim, senhor. Deixou o senhor sim. trabalhar muito. Ficou muita muito vontade, livremente muita ali, vontade, é. muita vontade, né? E em todos os âmbitos, né? Seja tanto no âmbito espiritual como no âmbito social também, né? Diante das promoções que a gente fez, daquilo que a gente iniciou, a festa da padroeira agora, primeira vez na história da paróquia que nós conseguimos fazer uma novena, né? Cada dia vem um padre diferente, né? E motivado com isso, nós vamos realizar o nosso primeiro cerco de Jericó. Eita, que coisa De boa. 23 a 30 de novembro. 23 a 30 de novembro. Cerco de Jericó, cada dia uma missa com um padre diferente. Até o padre Francisco já vem rezar, porque eu tinha marcado com ele antes mesmo dele ser nomeado para cá. Pra cá. Né? Então o povo já vai ter um contato, uma oportunidade de estar com ele também. Vai ter o padre Alexandre, que eu comentei no início, vai estar conosco. Tem uns padres que vai vir aí. O padre Oswaldir daqui vai estar conosco. O padre Wilson, né? O seu pai. Meu O pároco. seu parque, é. Vai ter vários padres. Aqui a gente está tentando conciliar a agenda. Tem um padre que a gente quer trazer, que, acho que não sei se vocês conhecem, inclusive a nossa novena vai ter o nome da novena dele,
que é a novena Livrai-nos do Mal. Não sei se vocês conhecem, é uma novena que faz à meia-noite. Eu fiz na época da pandemia, né, online, e eu tô querendo trazer ele, o Padre Maxwell. Né, ele está em... Até esqueci o nome da cidade lá, mas é pro lado de Campinas ali, Limeira, ali, para aquela região. E ele é angolano. Você não entende quase nada que ele fala, mas o homem é da unção. Né? Você não entende quase nada. Você não entende, mas você sente. Mas você sente, tá? Então estamos negociando porque a questão é horários de voos para vir, estamos tentando trazer. A gente esbarra muito nisso aqui, né, Padre? Porque nós temos que... Dependemos de Prudente, né? Dependendo e os horários de voos de Prudente hoje estão muito ruins e ainda atrasa, tem vezes que cancela. Tá muito Agora em janeiro eu vou para a comunidade, eu vou pegar o voo em Congonhas. O negócio é a gente comprar um avião, Congonhas. gente. Aí eu consegui, ficou mais fácil eu pegar um voo separado de Prudente para Congonhas, pegar o voo de Congonhas para Recife, do que pegar direto a Prudente Recife. Então vamos juntar aí, vamos todo mundo comprar um avião aqui para nossa região. Só para trazer e levar. Se a gente comprar uma Kombi, a gente já está feliz. É isso mesmo. Padre, foi muito bom conversar com o senhor mais um dia. Nossa, já acabou? Foi muito bom. Já acabou. então Infelizmente tá a gente tem que acabar. Misericórdia. É uma tristeza, é sempre uma tristeza terminar esse podcast. Não, mas só mais uma coisa rápida, assim, que a Anice falou, né? Da experiência da festa São Miguel, que é um elemento que teve, porque até então, quando veio no coração do padre, eu senti inicialmente de fazer a festa da misericórdia. E aí eu falei assim, não, mas eu não posso fazer a festa da misericórdia. Já tem uma comunidade que faz essa festa e nós precisamos valorizar essa festa. Então a festa da misericórdia na Sim, festa São Miguel Arcanjo, é em Santa Mercedes. Esse ano eu não fui, até o Paulo, meu esposo, foi lá ajudar um pouquinho. Sim. Eu não fui porque justo no mesmo dia eu estava numa outra missão lá no Paraná. Sim. Mas se Deus quiser, o ano que vem eu quero participar. Dia 29 de setembro de 2025. Vai cair numa segunda, mas não vai ser segunda a festa, ela vai ser no dia 28, no domingo. Vai ser dia 28. Porque a semana a gente não é feriado, não é nada, fica mais difícil. Fica complicado de participar. Né? A gente faz uma festa e na segunda-feira faz uma missa na paróquia, sem problema algum. E tá todo mundo convidado para participar dos dois. E pronto. Falta um ano quase, mas já estão todos já marca na agenda, já gente. está tudo programado em Deus. Eu quero ir o ano que vem. Muito bem. Padre, muito obrigada. Muito obrigada pela disponibilidade do senhor, por estar aqui conosco de novo. É uma alegria receber o senhor aqui. Está sempre convidado. Né? Tem que marcar umas outras coisas também, umas formações. Agora o senhor vai ter que sair para dar uma formação. A gente também vai querer uma formação, viu? Mais para frente nós vamos combinar. Mas queria agradecer o senhor, viu? E queria pedir para o senhor ir lá, mostrar a sua câmera ali, ó. Sim. Para o senhor poder deixar o seu recado final, depois deixa o seu Instagram também para o pessoal acompanhar toda a liturgia diária que o senhor coloca todos os dias lá, homilia diária, né, homilia de minuto. Pode ficar à vontade ali na sua câmera. Eu quero dizer assim que... você já leu o Evangelho hoje? Já começamos por aí. Se você não leu, vai lá no @ Padre Edson Barbosa _K. K significa Carões, né? Padre Edson Barbosa _ K. Lá você tem diariamente, né? O dia que eu consigo, claro, também, né? Tem a correria do padre. Mas diariamente a gente tem feito uma reflexão sobre o Evangelho, tem outras coisas que a gente coloca, as motivações que a gente está vivenciando na paróquia também. Mas sabe o que eu partilho? Na verdade, eu não quero mandar uma mensagem, eu quero partilhar uma outra coisa com vocês. Essa experiência desses 2 episódios. Ó, tive 2 episódios, viu? 2 episódios. Chique. Na segunda temporada eu tive 2 episódios, ó. Que beleza, né? Chique. E a experiência foi muito rica, porque eu pude revisitar a minha própria história. Por isso, um convite a partir dessa partilha que eu faço. Revisite a sua história. Revisite aquilo que talvez você deixou de lado. Porque aquilo que você já vivenciou, experimentou, que faz parte da sua história, é o que você é. Aquilo que eu vivi lá na Renovação Carismática Católica, aquilo que eu tenho vivenciado na minha comunidade, aquilo que eu tenho vivenciado como padre, aquilo que eu vivenciei no Renasce, tudo isso faz parte da minha história. E eu convido você a olhar, voltar esse olhar para lá. E se tiver alguma pendência lá no seu passado que ainda você está com o pezinho preso, dê a oportunidade de tirar esse pé de lá, para que você possa caminhar livremente nos desígnios que Deus tem para que você seja você.
Assim como o padre, eu tenho buscado ser eu, tenho buscado uma identidade, ser eu mesmo, né? Eu tenho buscado ao longo desse tempo isso, né? Dentro da renovação eu busco isso, dentro do Ministério de Cristo Sacerdote da Renovação eu busco isso, dentro da Kairos eu busco a minha identidade. Quem é o Edson? O meu fundador tem um jeito dele de ser. E eu tenho o meu jeito de ser dentro do carisma também. Então, quando nós sabemos quem nós somos, para quem nós somos, de fato, nós encontramos o sentido da nossa vida e da nossa história. Porque Deus sabe de todas as coisas e por que nós experimentamos todas essas coisas. Aí nós paramos de murmurar, reclamar e agradecemos mais. Somos mais gratos. Mesmo quando a gente é um pouquinho ainda orgulhoso, sabe? Eu sei que eu ainda sou... Lembra que eu falava lá no primeiro podcast, se você não viu, né? Vai lá ver. Eu falava, começando a falar sobre o orgulho, que o padre às vezes é inclinado a isso. Mesmo sendo ainda um pouquinho orgulhoso, eu sei que Deus tem algo para trabalhar no meu coração. Então vai lá. Deus abençoe você. Amém. Muito obrigada, padre. E muito obrigada a você aí de casa que nos acompanhou, também acompanhou esse nosso segundo episódio. Foi uma alegria muito grande ter você aqui. Muito obrigada, Nice, também, viu? Obrigada por estar aqui de novo, tá? Tá sempre convidada, viu, querida? Ah, é, engraçadinha. Muito obrigada. Semana que vem temos mais um episódio do Diga Sim Podcast. Não perca, toda segunda às 8 horas da manhã. E queria convidar você também a vir aqui na Sim, a vir aqui na associação participar. Nós temos grupo de oração toda quarta-feira às 8 horas. Nós temos missa todas as segundas-feiras às 7 horas. Então venha participar. Tem seminário de vida, venha aqui conhecer. Encontro de jovens. Encontro de jovens, né? Tem o Sede Santo uma vez por mês. Então vem aqui conhecer, venha participar. Você está muito mais que convidado. E compartilha esse vídeo, manda esse podcast, manda o primeiro episódio também para todo mundo que você lembrou, todo mundo que você acha que vai ser tocado de alguma forma por tudo aquilo que a gente conversou aqui hoje. Então envia para todo mundo, curte, compartilha. Quando você curte e compartilha, alcança mais pessoas aqui dentro das nossas redes sociais. Então curte, compartilha e envia para todo mundo que você achar que você deve mandar. Não fica com medo não, pode mandar, viu? O pessoal vai gostar. Manda sim. Muito obrigado pela sua companhia. Que Deus te abençoe. Eu vou pedir para o padre nos dar a bênção para a gente encerrar. Vamos pedir a intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, São Miguel Arcanjo e toda a ministra celeste, para que onde esse podcast chegou e ainda vai chegar, possa realizar os prodígios, milagres, as curas necessárias que o próprio Deus deseja realizar. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Pela intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, São Miguel Arcanjo, desça sobre vós, sobre as vossas famílias, a bênção do Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém.